Desde 1979, o Grupo Rogers Tênis vem oferecendo a seus clientes do Alto Tietê as melhores marcas e linhas de produtos para moda e esportes, com altíssima qualidade e ótimos preços. Além das lojas físicas, o grupo conta com a loja virtual, que oferece comodidade, praticidade e agilidade para suas compras, com entregas rápidas e seguras. Acesse nossas redes sociais. Boa tarde. No dia de hoje estamos iniciando a Arena DS, um programa esportivo, com certeza, vai poder falar de todos os esportes de nossa cidade ou da nossa região. Para nós, uma situação muito grande, agradeço a comunicação, a Rede de Comunicação DS, por confiar no nosso trabalho, mas hoje temos aqui um grande entrevistado. Eu fico até lisonjeado em poder falar quem sou eu perto desse grande homem, que é o Célio Mediato. Vai tratar da pauta do PCD, pessoas com deficiência, mas antes de poder falar, o Célio veio para Suzano em 84, já como jogador de vôlei, e ingressou na nossa equipe. Em 85 fez o tiro de guerra na nossa cidade, começou a ingressar na nossa equipe, já um trabalho que não sabia onde ia chegar, mas tinha um planejamento para que acontecesse algo de bom através do voleibol. E começou a jogar em nossa equipe, e em 89 assumi a Secretaria de Esportes, mas já em 88, 87, quando era presidente da Câmara, já ajudava a pagar jogador para a equipe do Ricardo. E depois o Célio veio ingressar, junto com o Ricardo e o João, a comissão técnica do voleibol de Suzano, um trabalho que deu tão certo, chegamos ao tricampeão brasileiro, 8 vezes campeão paulista, campeão sul-americano, campeão vários torneios da Europa, na Alemanha, na Bélgica, na França, nas Ilhas Canárias, na Espanha, que nos deu muito suporte e ficou conhecida como a cidade do vôlei. Então, hoje eu apresento aqui nosso querido entrevistado, o Célio, que é um prazer muito grande por todas as suas conquistas, por tudo que já fez por Suzano. Veio da cidade de Santo André, já acabei de falar, mas para nós virou um suzanense, como muitos que aqui passaram jogando vôlei ou basquete, que moraram e casaram nessa cidade. Então é um prazer muito grande recebê-lo. Mas antes nós temos que falar algumas coisas dos acontecimentos do final de semana. Assistam no Facebook, Instagram e YouTube, ouçam no Spotify do Diário de Suzano. Toda segunda-feira, às 13 horas, ao vivo, entraremos para o início da Arena DS. Quero também agradecer o nosso patrocinador. Desde 79, o Grupo Rogers Tênis vem oferecendo aos seus clientes do Alto Tietê as melhores marcas e linhas de produtos para moda e esportes, com altíssima qualidade e ótimos preços. Além das lojas físicas, o grupo conta com a loja virtual, que oferece comodidade, praticidade e agilidade para suas compras, com entregas rápidas e seguras. Os endereços: Rua Monsenhor Nuno, 485, Centro Suzano, São Paulo. Telefone 4746-4339. Rua General Francisco Glicério, 655, Centro Suzano. Telefone 4748-5237. E Rua 7 de Setembro, 55, Loja 22, Suzano Shopping, Suzano, São Paulo, com o telefone 4743-1045. E mais uma loja no próprio shopping, na Rua 7 de Setembro, 55, Loja 22, Suzano Shopping. Suzano, São Paulo, 4743-1045. Eu quero falar sobre o patrocinador. Quero agradecer muito ao Rogério. Quando começamos a equipe em 89 e logo em seguida, em 90, com Suzano Reust, nosso primeiro patrocinador de uniforme do voleibol de Suzano foi a Rogers Esportes, confiando no nosso trabalho, e foi um parceiraço que pôde nos fazer tanto, nos ajudar tanto, para que naquela época a dificuldade era muito grande. E o Rogério acreditou no nosso trabalho e também apostou em si. E hoje é uma grande marca de nossa cidade e região. Não é verdade, Célio? Sim, boa tarde, Nedinho. Em primeiro lugar, obrigado pelo convite do primeiro programa aqui. Me sinto honrado, né, com essa responsabilidade. Com certeza, o Rogério nos ajudou muito, nos ajuda até hoje. Excelente pessoa, foi um patrocínio aí, né, no início, né, do voleibol, e nos concedia aí todo o material que a gente precisava para os treinamentos, para os jogos, e foi um parceiraço nosso aí. Só tenho que agradecer, Rogério, por tudo que você fez por nós, e pela cidade, né, e o que hoje representa o voleibol, né? O Suzano ficou como a cidade do vôlei, mas tudo isso teve muitas pessoas que ajudaram muito.
mas foi muito profissional o trabalho. Mesmo no início, a dedicação foi muito grande, não se tinha muito recurso, mas se teve muito trabalho para chegar ao objetivo. E graças a Deus você foi um grande parceiro nosso e não podemos nunca deixar de esquecer e enaltecer. Obrigado e sempre bom trabalho, porque você é um profissional de primeira qualidade. Na nossa rodada de final de semana, uma rodada meio polêmica, podemos falar assim, o jogo do São Paulo foi meio polêmico, o VAR agindo e não agindo em certos momentos, o jogo do Corinthians com o Edenilson acusando o Rafael Ramos de racismo entre Inter e Corinthians, o volante disse que foi chamado de macaco, o jogador português garante que falou outras palavras, né, de baixo calão, e o volante Edenilson ele acusou o lateral português, Rafael Ramos do Corinthians, de racismo durante a partida entre os times, nesse sábado, no Beira-Rio, pelo Brasileirão. Edenilson relatou ao árbitro Braulio da Silva Machado, que foi chamado de macaco no segundo tempo. Rafael Ramos negou e disse que falou outras palavras, né, que eu já falei de baixo calão, em uma disputa de bola com o adversário. A acusação está relatada na súmula da partida. Depois da partida, o jogador Colar prestou depoimento, registrou um incidente junto à Polícia Civil. Rafael Ramos foi preso em flagrante pela polícia do Beira-Rio, mas acabou liberado após depoimento e pagar fiança de R$10 mil. Depois houve uma conversa entre os dois, disse que houve um mal-entendido, o Edenilson não quis passar como mentiroso e o Rafael também disse que não falou o que o Edenilson tinha o acusado. Mas, dessa forma, agora espero que vai ter as provas, né, as contraprovas, e espero que o que realmente aconteceu, se o Rafael falou, que ele seja punido. Se não falou, deixa por lá, por isso mesmo, é calor de jogo, você nunca sabe o que acontece, e sempre há discussão e a parte bem acirrada de ambos os jogadores, de ambas as partes. Foi um jogo muito movimentado, intenso, um jogo de 2-2, que manteve o Corinthians na liderança do campeonato, mas o Corinthians também jogou um grande futebol, uma partida que valeu a pena assistir e poder ver o desempenho de ambas as equipes. Também o jogo que eu falei de São Paulo, um jogo meio polêmico, nada aconteceu ao São Paulo, porque ele não tem culpa. Mas o árbitro, quando deu o pênalti, foi convicto no que deu, e pelo árbitro da Globo, não foi pênalti. No jogo, depois do lance que ele chamou do VAR, que ele foi ver no VAR, ele expulsou o jogador, que o jogador deu uma entrada assim no Arboleda, mais assintosa, mas no sentido de disputar a bola. Então, a hora que chamou o VAR, ele deu cartão vermelho, quer dizer, ele prejudicou a partida, ele prejudicou o jogo. Nada contra o São Paulo, nada contra o Cuiabá. E a partida estava bem disputada, o Cuiabá ganhando, e o São Paulo virou o jogo e chegou ao terceiro lugar na tabela de classificação. Hoje o Corinthians é o primeiro, o Atlético é o segundo, o São Paulo é o terceiro. Enfim, o campeonato está pegando fogo, começou bem, as equipes bem equilibradas e fazendo uma grande disputa em relação a todos os jogos. O Palmeiras também conseguiu ganhar do Red Bull Bragantino, 2-0, com gols de Danilo e Rafael Veiga. E o Santos foi a Goiás ontem, em Goiânia, perdeu com um gol de pênalti marcado por Elvis. O Santos não venceu fora de casa. Então a classificação está bem equilibrada, o Corinthians com 13, o Atlético com 12, São Paulo com 11, Botafogo 11, Santos, Curitiba e Avaí com 10. São os times que não chegam aí, o Palmeiras e o América Mineiro e o Bragantino Internacional com 9. Então esse é até o meio da tabela, é um grande campeonato, a diferença está de 4 pontos. O que está destoando aí das equipes que ficou em quarto ano passado foi o Fortaleza, que está com 1 ponto até agora, mas, lógico, deve reagir porque tem um grande elenco. Na Série B, hoje o líder é o Cruzeiro, o time que o Ronaldo apostou suas fichas, investiu no clube, jogo onde começou seu futebol, lógico que começou no Rio, mas depois foi para o Cruzeiro, e ali ele despontou para poder ir para a Europa e fazer tudo o que fez e deixar o brasileiro muito orgulhoso. Mas, além de torcer para o Cruzeiro, o Ronaldo é uma pessoa maravilhosa, ele é bem vista por todos os brasileiros. Então, todos torcem para que o Cruzeiro volte ao seu lugar, que é a Série A, porque realmente tem um potencial muito grande. Em segundo lugar está o Sport Recife com 14, o Bahia com 13, o Vasco da Gama com 13, dos paulistas, o único que está indo bem é o Novo Horizontino, está com 12, mas hoje jogam Ituano e Grêmio na cidade de Itu. Se o Grêmio ganhar, ele vai para 5º colocado e o Novo Horizontino vai para 6º colocado. Mas é uma disputa muito acirrada, sendo que os últimos aí é o CRB, o Tombense, o CSA e o Guarani.
Então, algumas equipes têm que se mexer para poder voltar ao topo da tabela, porque principalmente o Guarani, que já foi campeão brasileiro, nós contamos muito com essa força, né? A Ponte Preta também, que está disputando, o próprio Ituano, para ter sempre o Paulista entre os 4, para poder subir mais um para a Série A. Então é uma torcida nossa particular por ser do estado de São Paulo. Mas e isso vai nos surpreendendo, porque na Série C, o primeiro colocado é o Mirassol com 13 pontos do estado de São Paulo. Manaus tem com 11, Volta Redonda com 10 e Remo com 10. E o Botafogo de Ribeirão Preto é o 5º colocado com 10 pontos. Então, para nós, tem 2 equipes aí entre os 5 colocados que podem, como é 20 equipes, igual a Série A e B, os 4 primeiros subir automaticamente. E temos 2 aí disputando entre as primeiras colocações, e isso não dá muito orgulho. Já na Série D, nós vamos falar aqui de todas as séries, porque é muito importante, porque tem paulistas em todos os campeonatos. O primeiro da série do Grupo G da Série D é o São Bernardo, com 11 pontos. O São Bernardo que disputou a primeira, tem 2 São Bernardos, disputou a primeira divisão, é a divisão A3, mas é o que está disputando a primeira divisão lá do São Bernardo, e está muito bem qualificado. O segundo é o Paraná, que foi rebaixado ano passado e estava tentando voltar a classificar para poder voltar, pelo menos a série C, né? Porque o Paraná caiu da C para D. Então ele foi a última divisão e houve até uma rebelião ano passado lá no Paraná sobre o último jogo. Infelizmente não conseguiu segurar na mesma divisão. O Oeste é o terceiro com 8. E também temos em sexto o Santo André com 4. Dentro os paulistas na Série D. E agora vamos falar da nossa região. Nossa região que realmente as equipes do União estão indo muito bem. A União hoje é o terceiro do Grupo E. Primeiro a Mantiqueira com 9, o Flamengo de Guarulhos com 8, União Mogi com 7, Josense com 6, Guarulhos com 4 e o Atlético Mogi com 0 pontos. O Atlético fazem 48 partidas, Célio, que não vencem. Eles têm 48 vitórias e acho que 2 empates. Estão invictos. Acho que mais 3 derrotas, eles passam a performance do Ibis, lá do Pernambuco, que foi o clube que mais perdeu numa temporada. O Zac também teve uma temporada quase igual ao Ibis já, mas agora, depois recuperou. Hoje está na Série A3. Então, para você ver como é que o futebol, quando a má gestão faz com que a equipe suba ou desça, desqualifique dentro do... Tem que ser um trabalho sério, né? Para a gente poder sempre acrescentar, né? E não... A pessoa chegar igual o Ibis é uma coisa bem... E bem profissional, né? Bem profissional. É uma equipe profissional, né? O que está nos surpreendendo negativamente é o Grupo F, né? O Mauá está com 8, o SKA Brasil com 7, Mauense com 5, Jabaquara com 5, Colorado e Caeiras com 4 e o Ecos com 1 ponto. E o Ecos que ontem, na rodada aqui no Suzanão, perdeu de 7-1. O Brasil ganhou de 7 do Ecos. Parecia aquela derrota Alemanha e Brasil aqui no Brasil. Invertido. Sendo que o Brasil ganhou de 7 dessa vez do Ecos. Mas é triste um resultado desse, porque a gente sabe que é um momento que foi um dia que a equipe não jogou bem, o biorritmo não funcionou, mas de repente, e infelizmente, né, é uma derrota de 7-1, é um placar muito acachapante, porque o Ecos ano passado não foi para a segunda fase, juntamente com o Zac, classificou para a segunda fase por 1 ponto, né? Sendo que ganhou mais jogos fora, ganhou 10 pontos fora e ganhou 3 pontos em casa. Então, fica difícil quando uma equipe não começa bem, que nem o Ecos, não sei, deve permanecer na difícil, Nardinho, de avaliar às vezes, né? Eu li esse final de semana que aquela primeira partida do Ecos, que foi contra o Jabaquara aqui em Suzano, apesar deles terem perdido de 2-1, eles perderam mais 3 pontos devido a jogadores irregulares. Então a gente não sabe se isso afeta um pouco a cabeça dos atletas que estão jogando para poder acontecer o que aconteceu ontem, né? Infelizmente, a gente que é do esporte, a gente não gosta que isso aconteça, uma equipe da cidade, mas infelizmente aconteceu, né? Mas eu não sei se isso é uma desculpa, né, para o que houve, né?
Mas o planejamento é fundamental. A equipe teve tempo para se preparar, tanto que o campeonato começou em abril, dia 23 de abril, se salvo engano. Mas, então, tudo isso tem-se o tempo certo para fazer. E se fez um bom trabalho no ano passado, teria que melhorar este ano. Foi o que não aconteceu, né? Infelizmente. Um início desastroso, pode ser recuperado, desde que ganhe todos daqui para frente. Meio que o futebol é sempre uma caixinha de surpresa, ou para bem ou para mal. E vamos aguardar o que acontece. Mas, Célio, hoje a entrevista é com você. Vamos falar com pessoas com deficiência. Você vive isso, né, no seu dia a dia. Sim. Há quantos anos? 27 anos. Eu falo que ele vive isso no dia a dia, porque o Célio tem uma filha deficiente. Então, o trabalho que ele exerce dentro da secretaria, ele vive na casa dele. Então, tenha certeza que o trabalho dele sempre é feito com o maior carinho possível com os filhos do nosso município, porque ele acaba vivendo esse dia a dia, ele sabe da importância que é e do quanto tem que se dedicar para que as coisas aconteçam. Concorda, Célio? Sim, eu estou à frente, né, desse projeto aqui na cidade de Suzano desde 2007. Mas eu acho que Deus ele foi muito bom comigo. Ele me preparou há 27 anos atrás, né? Minha filha, eu tenho orgulho de falar dela. Minha filha tem paralisia cerebral, né? Falta de oxigênio no momento do parto. Afetou a parte motora dela, ela é cadeirante. Mas ela me ajuda diariamente a muitas coisas que eu tenho que fazer. E isso para mim foi muito bom, né? Para poder estar à frente de um projeto, como você já disse, eu era do voleibol. Em 2007 eu recebi um convite para trabalhar com voleibol sentado, que são pessoas com deficiência. Consequentemente, a secretaria na época me colocou para coordenar esse projeto, que hoje nós temos a modalidade de natação para as pessoas com deficiência. E eu procuro tratar todos da mesma maneira que eu gostaria que todos tratassem a minha filha. Então eu levo muito para o lado do coração. Então, às vezes, isso é até ruim para mim, né? O nosso projeto, um exemplo, ele é a partir de 7 anos. Se eu recebo alguma criança com 6 anos, me balança. Mas eu tenho que seguir o projeto, né? Porque pelo coração eu abraçaria todo mundo, com certeza. O seu trabalho, ele expandiu tanto. Você hoje, além de falar você foi do vôlei, nosso vôlei, com o Ricardo, com o João, um vôlei vencedor, né? O Brasil todo conheceu esse trabalho. Você também é tetracampeão no vôlei sentado, com o SESI, Campeonato Brasileiro. Você é tetracampeão brasileiro com vôlei sentado. Essa experiência para você, esse trabalho, é só um aprendizado, concorda? Porque nos ensinam todos os dias. Sim. E jogadores que foram, seres humanos que foram mutilados por um acidente de moto ou por um tipo de acidente qualquer, ou até, no caso do Daniel, Daniel foi dormir bem e acordou com meningite, na verdade, e a vida dele mudou em 36 horas que ele foi para o hospital. Sim. Teve que amputar as 2 pernas, amputar dedos da mão, mas o vôlei sentado o amparou, né? E hoje ele é o levantador da equipe, é tetracampeão brasileira. Está na seleção brasileira também. Levantador da seleção brasileira. É um dos da seleção brasileira. A importância que o vôlei paralímpico, né, o esporte paralímpico deu para o país. E hoje, falar em paralímpico, ele ganha muito mais medalha que nossas equipes olímpicas. Sim, sim. Então, foi um prêmio para todos, né? E, de repente, pessoas que não tinham mais prazer até de viver, em alguns casos, né? Por estar assim, mutilados, de repente vão para o lado da força e se revigora e fazem um grande trabalho e hoje representam tanto e são tão importantes no país. Sim, falando do voleibol sentado, né, Nardinho, é uma modalidade voltada para pessoas com deficiências físicas, né? E a grande maioria são amputados de membro inferior. E a grande maioria desses amputados de membro inferior foram amputações adquiridas, né? Então, eles adquiriram a deficiência e não nasceram com a deficiência. Então, o esporte ele é muito interessante, ele é muito importante por isso. Por isso que eu falo que o esporte é uma ferramenta de inclusão. Muitos acham que com o acidente, com
né, terem adquirido essa deficiência, o que eles iriam fazer da vida. E daí aparece o esporte, que vão incluí-lo novamente na sociedade, através do esporte, voltam aos estudos, se formam em faculdade, isso acontece com vários atletas nossos. Então, isso é muito importante. Então, por isso que ele tem que ser levado a sério, né, o trabalho do voleibol sentado. Como eu tenho um aprendizado, né, do voleibol olímpico, eu procuro tratar todos como atletas, né? Somente eles têm uma limitação a mais do que aqueles atletas que não têm a deficiência. Mas eu cobro eles normalmente como se fossem atletas, explico que eles precisam entender disso, porque eles vivem do corpo, mesmo pela amputação, eles dependem do corpo para poder estar praticando a modalidade. Então isso é muito importante. O esporte é legal por causa disso. O esporte é emoção. Eu sempre falo, né? Nós temos um clássico domingo, Célio, no futebol, que você sabe que vai jogar a minha equipe contra a sua, na Arena Corinthians. Você é São Paulino, eu sou corintiano. Tinha que tocar, né? Mexe com emoção. Mas eu sou uma pessoa assim que, apesar de viver 64 anos, que eu faço agora 22 de junho, 64 anos, eu sempre procuro respeitar. Porque com paixão você não pode mexer, você não pode querer ficar fazendo gozação, que tem que respeitar, cada um tem seu limite, cada um gosta do seu time de acordo com a sua natureza. Eu sou corintiano, nem meu filho fala, eu transpiro, eu transpiro meu pijama quando estou assistindo jogo em casa, fico nervoso realmente. Você pode ser uma pessoa até mais equilibrada, sim, mas então cada um tem a sua emoção com esse tipo do tratamento, do sentimento da sua equipe. Então, por isso que o esporte ele se torna muito importante na nossa vida quando ele vem a nos ajudar, a somar. E não, quando você briga numa torcida, você acaba perdendo. Né? Todo mundo perde com isso, não é verdade? Como é que você vê essa situação? E infelizmente, essas coisas acontecem, né? Ainda mais no futebol. Né? Às vezes acontecem as brigas antes de começar o jogo, antes deles adentrarem no estádio de futebol. Então, isso eu acho um absurdo. Né? E pensando um pouquinho para aquilo que você fez o comentário aí do racismo, o racismo já está descrito aí que é crime. Né? Então, acho que se for comprovado, a gente não está aqui julgando A ou B. Né? Eu não vi, não acompanhei as cenas, não vi as imagens, então a gente não tem como falar, mas se for comprovado, é crime. E eu acho que o crime, o preconceito tem que acabar. Eu acho que é uma maneira, né, por isso que nós temos o esporte paralímpico, para provar que esse preconceito tem que acabar. É uma barreira que a gente tem que derrubar. Infelizmente, Nardinho, essa barreira do preconceito, às vezes, ela acontece dentro da própria residência, dentro da própria casa. Os pais, eles ficam com receio de ter uma criança com deficiência, e aí o que eles fazem? Eles deixam essa criança só dentro de casa. Eles não levam essa criança para passear, eles não vão incluir essa pessoa na sociedade, essa criança na sociedade. Isso é um erro, é uma barreira que tem que ser quebrada. Infelizmente, como eu já disse, às vezes está dentro da própria família, então o esporte está aí para quebrar essa barreira. E além do preconceito, né, é a parte do racismo. Né? Isso não pode acontecer mais. Isso no futebol, em esporte nenhum. Né? Nós já tivemos cenas do voleibol que aconteceram há muitos anos atrás, com atletas em Araçatuba, com o preconceito daquele atleta afeminado ou não. Então, isso precisa acabar. Né? Eu acho que o Brasil está evoluindo, as mentalidades têm que evoluir, e esses daí são preconceito, racismo, isso tem que acabar tudo. Eu só quero te provocar um pouquinho, Célio. Eu tentei disfarçar, mas não deu jeito. Falar da nossa equipe de vôlei. Não, fala da nossa equipe de vôlei, que é a chamada de Cuba. Nós somos uma equipe, não é verdade? Com a maioria dos jogadores negros, não é verdade? Eu acho que foi o nosso primeiro título brasileiro, era a Cuba Cover, né, que eles falavam. Era Bocão, Pezão. Bocão, Pezão, Leandro Toca. O Emerson, o Cristalino, Josenias. Falecido Josenias, o Giba, né, o Gilberto, outro central. Sim. Então era uma equipe que, você vê, hoje, se brincar com uma coisa dessa, já leva para um outro lado. Mas naquela época a gente tinha... um chamado, na verdade. Sim, e a gente gostava disso. Era um time muito guerreiro,
né? Eu costumo até fazer os comentários que nós montamos uma equipe praticamente com a sobra das outras equipes, né? Os atletas que foram mandados embora das outras equipes, nós pegamos em Suzano, fizemos um trabalho muito sério e conseguimos chegar onde nós chegamos, como você já falou dos títulos aí no Aí começo. depois completava com o Jonas, o Dentinho, o Paulinho. Eram os branquinhos, né? O Jonas, o Dentinho, o Paulinho. Mas, então, é o esporte, né? E, na verdade, nós temos que respeitar todos os atletas, né? Porque existe a força de cada um, a dedicação. E nós tivemos grandes exemplos aqui em Suzano que nos deram muito resultado. Então, eu só fico preocupado porque será que não prepararam o Rafael, o jogador do Corinthians, Rafael Ramos? Será que não prepararam? Falou assim, porque o Edenilson, ele é muito respeitado no Corinthians. Enquanto ele honrou a camisa do Corinthians, ele também honrou como ele honra do Inter hoje. Então foi um atleta muito dedicado. Será que não contaram a história para ele? Então porque ele chegou de Portugal também, sabe? Então falta, às vezes o erro foi do próprio Corinthians, da própria comissão técnica, né, que também é portuguesa, mas os dirigentes em falar alguma coisa do que está acontecendo, de repente ele foi justamente se atracar com o Denilson, que também tem um grande respeito pela torcida corintiana, né? Mas, Nardinho, é aquilo que eu falei. Eu acho que é difícil nós estarmos de fora e fazermos um julgamento. Mas eu também sou de acordo que, se for comprovado o racismo, a palavra está aí, é crime, não tem jeito. Aí ele vai ter que arcar com as consequências, né? Mas, infelizmente, ainda está acontecendo isso. A grande justiça nesse caso é realmente, né? É esperar ver se comprovar realmente, sim, né? Sim. E nós temos que aguardar. Assim. Eu acho que tem que ouvir as partes envolvidas, eu acho que tem que ouvir pessoas que estavam ao redor do acontecer, do momento, utilizar imagens, né? Hoje a gente tem tanta coisa aí como tem o VAR para tantas coisas, eu acho que pode ver as imagens e conseguir fazer uma leitura labial em relação ao que foi falado, do que não foi falado. Ah, mas ele me chamou disso também. Mas espera aí, mas eu acho que para esse lado a gente nunca tem que levar. Célio, voltando ao seu trabalho, as pessoas com deficiência, depois de 2004 que eu saí da secretaria, Suzano teve, em termos de jogos regionais abertos, teve um grande desempenho nas modalidades com as pessoas com deficiência, que até então, na nossa época, não tinha. E você a partir de 2007, né, começou a cuidar de todo esse trabalho. E realmente houve um desempenho muito grande. O que você pode falar para nós dessa época? Eu via você quando de sai fora. da secretaria, Sim. você continua comparando. Sim. E eu via que a pontuação para jogos regionais abertos das pessoas com deficiência é maior que as pessoas, né, que disputavam as modalidades. Assim. Nardinho, o que eu tentei fazer e tento fazer até hoje dentro da minha vida, né? Eu acho que a gente teve uma experiência muito grande do voleibol. Vamos ser claros, saiu do nada na cidade de Suzano a ser tricampeão brasileiro, 8 vezes campeão paulista, campeão sul-americano. Conhecido no mundo do voleibol. Conhecido no mundo inteiro do voleibol, né? A cidade foi reconhecida como a cidade do vôlei. Então foi um trabalho muito sério. Então eu procuro puxar essa parte boa para tudo que eu venho fazendo na minha vida. Quando eu migrei, né, vamos dizer assim, do esporte olímpico para o esporte paralímpico, eu procurei trazer essa seriedade. Quando me colocaram à frente do projeto, para mim foi uma surpresa. Né? Tudo bem, eu tinha uma experiência dentro de casa com a minha filha, mas não era o lado esportivo. Então, eu sou uma pessoa humilde, sempre fui. Então, eu fazia muita pergunta para as pessoas que já estavam dentro do projeto. E depois eu fui fazer pós-graduação, né, para poder me habilitar um pouquinho mais em relação a isso, para poder aprender mais. Né? E eu sempre tentei trazer essa parte séria que nós sempre tivemos, desse trabalho correto, desse trabalho sério, vamos dizer assim, profissionalismo, que não é, na verdade, mas eu me considero como um profissional na área. Em relação a isso, eu me considero devido ao que eu tento fazer. E o que acontecia? Naquela época, 2007 ali, quando eu assumi, os jogos regionais e os jogos abertos, eles tinham duas modalidades
paralímpicas, junto com todas as outras olímpicas que já tinham da nossa época, que é a natação e o atletismo. Então, eu fui me aprofundar um pouquinho mais e aprender em relação, principalmente dessas duas modalidades, que eu não sabia nada. Né? E daí eu fui conhecendo pessoas e eu fui tentando melhorar o trabalho para poder chegar aonde chegou. E o Paralímpico, ele tem essa diferença de você poder concorrer várias medalhas. Então, por isso, eu tentava fazer um joguinho de xadrez com os atletas. Eu pegava o fulano de tal e colocava naquelas duas melhores provas. A terceira melhor prova dele, eu sei que se eu colocasse com um cara de uma outra cidade, ele não ia ganhar. Então eu colocava ele na quarta prova melhor dele. Consequentemente, ali eu já conseguia 3 ouros. Então eu fazia toda essa montagem, que é, na verdade, um jogo de xadrez. Teria que pensar muito, teria que ver os atletas que estavam à disposição, porque naquela época nós estávamos com um trabalho inicial aqui, né? de PCD para atletismo e para natação. Então a gente tentava pegar esses atletas e colocar nas suas melhores provas, mas sempre visualizando outras cidades que já tinham um know-how dentro da modalidade PCD, que era Mogi das Cruzes, que era São José dos Campos, né? Então eu falava, se eu colocar ele nessa prova aqui, ele não vai ganhar daquele atleta. Se eu colocar essa atleta aqui nessa prova, não vai ganhar daquela. Então eu fazia esse remanejamento para a gente conseguir a maior quantidade de ouros, né? Porque medalha todos conseguiam. Então a gente tentava melhorar aí na quantidade de ouro para poder ajudar aí na pontuação geral a cidade. Porque o volume de ouro, né? Numa prova de atletismo são várias provas, né? Sim. E a natação também, então sim. Isso dava muito. Cada atleta ele podia, né? Porque agora está mudando muitas coisas aí dos Jogos Regionais e Abertos, ele podia disputar pelo menos 3 provas. Então, quer dizer, seriam 3 medalhas. Se eu conseguisse fazer aquelas 3 medalhas serem de ouro, para nós seria muito melhor, né? Com certeza. Realmente. E, na verdade, Célio, todo esse trabalho realizado de 2007 para cá, como você vê hoje a evolução, o que você fala para os pais do nosso município, como você falou que ainda deixa os seus filhos em casa, não trazendo para poder ter as atividades, para poder desenvolver mais, e, na verdade, tentar dar tudo de si para poder até representar a cidade, né, com as atividades. Como você hoje está falando com os pais da nossa cidade, daqueles que têm um filho deficiente. Em primeiro lugar, Nardinho, como eu falei, é quebrar essa barreira do preconceito. Não somente no esporte, né? Uma criança, um adolescente com deficiência, ele tem todo o direito de ir no shopping passear, né? Ele tem todo o direito de pegar um transporte público, né? Eu acho que alguns meses atrás... Direito de ir e vir, né? Sim, eu acho que até comentei com você, acho que foi janeiro, fevereiro, que a minha filha estava pegando o trem e metrô pela primeira vez. Né? A gente não tinha tempo na época. Quando foi? Foi agora esse ano, que eu até te mostrei a foto. Eu falei, olha como a minha filha está feliz. Ela estava dentro de um trem, dentro de um metrô, coisa que ela não tinha ainda andado. Então, eu acho que precisa, primeiramente, essas famílias, né, quebrar essa barreira do preconceito. E eu acho que muita coisa... Eu tenho certeza que o esporte faz muito isso com muita facilidade, né? De tentar procurar alguma atividade para alguma que se enquadre na deficiência dessa pessoa, né? Dessa criança, adolescente que seja, ou até adulto, né? Como eu falei, muitos adquirem a deficiência, né? Então, às vezes eu recebo lá amputados de membro inferior que sofreram acidente de moto com mais de 30 anos. E nem por isso estão desistindo da vida. Né? Então eu acho que tem que se quebrar essa barreira do preconceito, tem que acreditar nos projetos sociais que nós temos. Aqui em Suzano é uma cidade agraciada por Deus, em termos uma liderança que apoia muito esse projeto. E o resultado vem com o dia a dia.
né? Vai se interagir com outras pessoas com deficiência e aí pouco a pouco vai tirando essa inibição de poder sair de casa, de poder fazer alguma coisa, de deixar de realizar alguma atividade. Né? Como você mesmo falou, é o direito de ir e vir. A Constituição está aí para todos, não somente para aquelas pessoas sem deficiência. Né? Então, Célio, na verdade, nós tivemos em Suzano a realização da Espécie Olímpicos. Né? 2018. Sim, foi um grande evento, Sim. Um trabalho, e eu tenho que enaltecer, nesse caso, o prefeito Rodrigo Xuxa e a nossa primeira-dama, Larissa Xuxa, por abraçar essa causa assim, de uma forma exemplar, vamos falar assim. E tivemos também as Olimpíadas da Paz aqui, que você foi o contato direto para a realização desse evento através da Prefeitura, da Secretaria de Esporte e várias secretarias envolvidas, educação, cultura, assistência social, a de transporte, né, a Secretaria de Mobilidade Urbana, enfim. São eventos grandes, né? Então a gente precisa de todo o apoio da Prefeitura e não somente da Secretaria de Esportes. De serviço, manutenção, enfim, toda a secretaria. Quando tem um evento de grande porte, todas as secretarias acabam, de forma direta ou indireta, participando. E nós temos que agradecer a todos os secretários e por desenrolar o seu trabalho da melhor forma possível dentro da cidade. O prefeito hoje procura trabalhar muito bem, mas os secretários também procuram fazer a sua parte. E nesses dois eventos, qual foi o seu sentimento em poder, o que você sentiu em relação, o que as pessoas também, porque hoje você vê quando nós vamos num evento que tem os alunos da PAI, outros alunos do Centro de Convivência, como estavam no estádio, eles pulam o nosso pescoço porque a gente tem um contato direto. Isso é muito importante para a gente, nós nos sentimos bem. Como você vê isso? Não, como você disse, eu acho que essa interação que nós temos já dentro da PAI, dentro do Centro de Convivência, e outras crianças e adolescentes com deficiência, eu acho que todo mundo tem que ter. Então, eu acho que esse evento foi muito bacana, esses dois eventos foram bacanas por causa disso, né? Para poder mostrar para a sociedade que a pessoa com deficiência também tem o seu valor, que também tem a competição, né? São coisas que alguns nem conhecem. Eu vou te dar a minha experiência. Em 2005, que eu fui ouvir falar em voleibol sentado. Até então, tudo bem, que ele chegou no país em final de 2002, começo de 2003. E deixa eu complementar aqui, né? Você também foi técnico da seleção brasileira, foi na última Olimpíada no Japão agora, né? Paralimpíada. Né? Então, você falou que nunca tinha ouvido falar e de repente virou técnico da seleção brasileira de vôlei sentado. Sim. É um orgulho para nós, suzanenses, Santo André e toda a região, né? Mas é aquilo que eu estava falando. Eu acho que as pessoas precisam conhecer. Né? Como eu te falei, eu era do voleibol e eu não conhecia uma ramificação do voleibol que seria uma modalidade para uma pessoa com deficiência. Né? Então, eu vi pela primeira vez lá no São Paulo Futebol Clube, inclusive. Na época, o Amauri era o técnico. Ele estava 2 quadras do lado, ele estava dando treino para a seleção. O Amauri que jogou no Amauri time Ribeiro. Do Bernardo, no time do Bernardo. Isso, medalha de prata. Do William, aquele William levantador, né, da Pirelli. Ele estava de técnico, depois ele foi presidente da confederação. Em 2009, ele me fez o convite para ser técnico da seleção. Eu fui em 2009, 2010, seleção masculina. Depois ele me transferiu para assistente da seleção feminina, 2011, 2012. Estive em Londres, na Paralimpíada, como assistente da seleção feminina. Aí eu saí da seleção e retornei agora em 2017 e fiquei até o fim da Paralimpíada de Tóquio. Então, quer dizer, são experiências, né, que vão acumulando na nossa vida, mas é aquilo que eu vinha falando das competições. Aqui as competições, Nardinho, elas se tornaram fáceis de fazer. Né? Graças a Deus eu tive um apoio muito grande teu, quando eu trouxe, né, a ideia para você da Olimpíada da APAI. Na hora você já abraçou e já estendeu o prefeito, que na hora de bate-pronto aprovou, né? E a gente não tinha nem feito a primeira reunião e já estava aprovado por ele, pela esposa dele. E quer dizer, e daí vindo de cima fica muito mais fácil. A gente teve um apoio muito grande, como você falou, das outras secretarias. Né? Então, isso facilita para trabalhar. Né? Eu lembro, como se fosse hoje, o pessoal do Conselho das APAIs, eles falaram, Célio, como é que vai ser
porque eles ficaram hospedados, né, na Arena Max Pfeffer, né? E como é que vai ser o período da noite? Não vai ter uma ambulância, vai ter um médico, como é que vai ser? A gente vai ter que ligar para o SAMU. E eu lembro que eu fiz a pergunta para a primeira-dama, né, a Larissa, e na hora ela falou, sério, não precisa se preocupar que vai ter uma ambulância. Então nós tivemos uma ambulância lá 24 horas, nos 3 dias de competição. Então, quer dizer, tendo um apoio desse fica muito fácil para nós. Lógico que a gente até emociona falar. Sim, né? A gente tem receio da coisa não sair perfeito, mas facilita muito. Vamos dizer, já é 50% da competição. Os outros 50% a gente tem que fazer ali no dia a dia. Eu vou mandar uns abraços aqui para Rosana Santos, para Nair Bassi, o Everton Bola, aquele lá do Sesc, grande parceiro, trabalha muito sobre a segurança naquela região. Bacana. Fernando Araújo, o Pedro Igor e o nosso grande parceiro, amigo. Rogério Simões. Rogério, obrigado pelo apoio aqui à Rede de Comunicação DS, ao nosso Arena DS aqui, que está começando no dia de hoje. Mas a intenção é sempre falar do esporte e procurar falar bem de todo mundo, não é criticar, a não ser que seja uma coisa bem assim, contundente que as pessoas façam. Eu queria, já que o Rogério está nos assistindo, eu queria lembrar um acontecimento. Não vai falar que ele pulou em cima da mesa do Não, essa parte a gente pula. Foi quando a gente teve uma mudança de patrocínio durante um campeonato. Não sei se você se recorda. Foi a mudança... Acho que a gente não pode falar, ou pode falar aqui os patrocínios, eu não lembro se a gente pode falar ou não. Mas nós estávamos num jogo final no Rio Grande do Sul, e o primeiro jogo aqui nós fizemos com patrocínio, o segundo jogo lá seria com outro patrocínio, e o Rogério fez uma baita correria para nos fazer o uniforme novo, e ele entregou o nosso uniforme novo lá no Rio Grande do Sul. Então, quer dizer, é um baita parceiro. Sabe, se não fosse toda essa dedicação, como é que a gente ia fazer? Numa troca de patrocínios durante uma competição e ainda uma fase final. Então, vou falar uma coisa para vocês, assim, que o Rogério é um vendedor nato. Eu conheço o Rogério porque quando ele vendia de bicicleta na cidade. Ele vendia meias, começou no ramo, mas assim, com bicicletas, de casa em casa. Então, para mim não é surpresa, por conhecer... desde o início o trabalho dele. Olha, hoje está com 4 lojas na cidade. Graças a Deus. Então, sabe, tudo é mérito dele, foi trabalho de uma equipe que ele soube conduzir. Então, Rogério, você sabe que minha gratidão por você é eterna. Parceiro. Porque na hora que nós começamos esse trabalho, você esteve conosco, isso não tem preço e a parceria foi fantástica. Um beijo no seu coração, muito obrigado. Até emociona a gente falar assim, porque realmente é gratidão pura. Pega o papelzinho aí para secar a lágrima. Não, mas é verdade mesmo. E, na verdade, hoje, sabe, Célia, você tem mais alguma coisa a acrescentar? Nossa. Não, eu acho que o principal, Nardinho, já foi falado, né? Eu acho que essa parte de pessoas com deficiência, a gente sabe de todas as dificuldades, como eu mesmo falei. Você acha que às vezes... inscrições que estão abertas na secretaria? Não, eu ia dar um exemplo, né, do lado do preconceito. Às vezes eu estou passeando com a minha filha no shopping e eu vejo uma criança observando a minha filha, porque ela está numa cadeira de roda. Mas o problema não é a criança observar a minha filha. O problema é o adulto, que já entende o que é isso. A criança, ela não entende. A criança, com certeza, ela está assim... Por que eu estou andando aqui e ela está sendo empurrada pelo pai numa cadeira de roda? Entendeu? Então ela não tem essa maldade. O adulto, infelizmente, ele já fica olhando, já que ele, né, que é o tal do preconceito, infelizmente. Mas, voltando para o nosso projeto, as inscrições estão sendo feitas, é só procurar a gente na Secretaria de Esportes. Ginásio Paulo Portela. Ginásio Paulo Portela. Das 8 às 16 horas. Sim, eu não estando lá, com certeza qualquer um ali vai anotar o contato, vai me passar. Eu vou passar para o nosso professor, que vai fazer o contato, pedindo toda a documentação. E logo, logo as aulas estão iniciando e vai ser um prazer ter todos, eu sei que é difícil, mas eu gostaria de ter todos os deficientes de Suzano e região dentro do nosso projeto. Eu quero, assim, refletir aos ouvintes o que pesa numa família, assim... Não pesa, porque o pai e a mãe vão fazer com muito amor, mas
se puder ter uma cadeira de rodas, né? E você sabe que nós encampamos junto com a primeira-dama no recolher os lacres para poder atender uma cadeira de roda. E que nossa campanha está muito firme nesse sentido. Mas eu gostaria de dividir isso com os suzanenses, refletir quando um pai ou uma mãe tem um filho com deficiência, carregar no colo é muito difícil. Então, sabe, às vezes se juntando lacres para poder arrecadar para a primeira-dama, não precisa entregar para o Nardinho, pode entregar para a primeira-dama direto. Mas esses lacres são muito importantes, porque um número, vou falar o número que precisa. Cada 350 mil lacres, você ganha uma cadeira de roda. Cada 350 mil lacres. Então é muita coisa. E nós já estamos chegando, viu, Regiane, bem perto desse trabalho. Nós já entregamos 74 garrafas de 2 litros para a primeira-dama, que cada garrafa tem 2.500 lacres. Já temos mais 36 lá para entregar, e nós queremos chegar a 140, que dá uma cadeira de roda. Nós até doamos 2 cadeiras, já na parte nossa, o pessoal da Esmel, da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer, se reuniu para entregar 2 cadeiras em valor. Mas essa do lacre, eu e Célio, onde a gente passa, e o Célio ainda acrescentou mais uma. O lacre, eu pego no chão. Ontem eu estava passando por uns bairros da cidade, que eu ando muito sábado e domingo, tá pegando no chão, eu pego nas festas, viro lixo. Minha esposa fica louca comigo no final de semana, que eu estou em festa, estou virando lixo para poder trazer para a primeira-dama lacres. E o Célio agora também, ele ajuda a pai, as tampas de pets, né? De coca, de refrigerantes, para poder juntar papai também. Então, você vê que nós somos intensos nisso. E se a gente vê um lacre ou uma tampa na rua, a gente abaixa e pega mesmo. Quer dizer, a campanha do Tostão conta 1 milhão. Mas é para dizer o quanto é importante você ajudar uma família, né? Ainda mais quando tem uma pessoa com deficiência. Então, é nesse momento que eu queria agradecer a oportunidade aqui do Arena DS, nesse primeiro programa. Espero que tenha sido um assunto com muito conteúdo. Falamos também do nosso esporte local, nacional. Na próxima semana, quero trazer já o esporte da nossa cidade, da Liga, da Divisão Especial, da Primeira Divisão, para poder anunciar todos os campeonatos que tem. A Liga tem mais de 50 jogos por final de semana. É bem intenso aqui na nossa cidade, com o nosso presidente Marcelo Menezes. Enfim, poder, sabe, destacar todo esse tipo de trabalho. Mas eu fico muito feliz pela oportunidade do seu trabalho, Regiane, aqui junto conosco, e do Célio, por ser nosso convidado hoje, por ser um exemplo, e por não falar da deficiência, mas por ter na sua casa uma filha com deficiência. Então, porque o olhar dele em relação aos munícipes, aos filhos dos munícipes da nossa cidade, serão grandiosos também. Então, você fica com um sentimento muito grande. Eu tenho esse afeto com o Nardinho fica bravo comigo. Que sempre a gente vai em algum lugar, eu falo, Nardinho, mas e a acessibilidade aqui? Né? Ele fica, pô, mas você só pensa nisso. Infelizmente ou felizmente, eu penso muito nisso. O Sérgio tocou no assunto que hoje eu tenho que enaltecer o nosso secretário de transporte, o Galo. O Galo, quando chegou na cidade, ele criou uma acessibilidade no entorno da cidade hoje, nos bairros também, que a gente anda muito, você sabe disso. Então tem que parabenizar o Galo por esse trabalho. E eu falo assim, político, tem que político, ou quando você tem um cargo de confiança, você tem que enaltecer as outras pessoas naquilo que faz de bom, para ele ter aquilo como um incentivo e fazer muito mais. Vira um combustível para ele realizar muito mais. E essa é a nossa função. Agradecer a rede de comunicação, o Diário Suzano, pela oportunidade desse primeiro encontro. Agradecer a todos, né, que acreditaram no nosso trabalho. A Edilane, que corre muito lá embaixo para que as coisas aconteçam. Rogério, muito obrigado pela parceria, juntamente com a Arena DS, com a Edilane, a Regiane por esse trabalho aqui. Francisco, nosso designer. O designer Francisco, esse homem é maravilhoso, deixa tudo preparado aqui a pauta. Enfim, agradecer de uma forma geral a todos os suzanenses, a todos da região. Vamos falar de esporte da região também, pode ficar tranquilo, porque esse é o nosso lema. E viver e respirar esporte diariamente, de domingo a domingo. Esse é o nosso prazer poder fazer, mas aqui, principalmente, nessa rede de comunicação, que eu estimo muito. Conheço desde criança, Célio. Aos 12 anos, eu dobrava o jornal A Comarca de Suzano, aos 12 anos. Sabe? E agradecer aos meus primos que conduzem tão bem esse jornal
há, vamos falar o quê? Mais de 50 anos. E é um prazer para a gente estar junto. E o que a gente puder ajudar é com muito imenso prazer. Com certeza. Regiane, muito obrigado. Célio, muito obrigado. A todos que participaram de forma direta ou indireta. Nosso muito obrigado. Estamos aí sempre presentes para fazer o melhor. Eu gostaria, Nardinho, sem querer abusar aqui, primeiramente agradecer a Deus, né, por estarmos aqui, agradecer você Amém. pelo convite, né, e de acreditar no meu trabalho. E gostaria de agradecer o DS pelo rádio que eu vou ganhar a hora que eu sair daqui. Porque eles falaram, o primeiro convidado tem direito de escolher um dos rádios que estão aqui. Eu vou escolher um aqui. Não sei se vamos bater, né? Na hora de eu descer, mas eu vou escolher o meu aqui. Muito obrigado. Realmente nos toca, né? Quando eu vim gravar a vinheta aqui, eu fiquei olhando, falei com a Regiane, é uma coisa fantástica, né? Mas aquele ali é meu, se aquele ali se tira o olho que é meu. Ver de várias, né, épocas dos rádios aqui presentes. Sim, muito bonito. No estúdio é maravilhoso. Na próxima segunda, às 13 horas, gostaríamos que todos, né, estamos aqui reforçando o horário, que nós assistam no Facebook, Instagram, YouTube e ouçam no Spotify do Diário Suzano. Um abraço a todos, muito obrigado e até a próxima. Desde 1979, o Grupo Rogers Tênis vem oferecendo a seus clientes do Alto Tietê as melhores marcas e linhas de produtos para moda e esportes, com altíssima qualidade e ótimos preços. Além das lojas físicas, o grupo conta com a loja virtual, que oferece comodidade, praticidade e agilidade para suas compras, com entregas rápidas e seguras. Acesse nossas redes sociais.